Olá, pessoal. Eu sou o professor Adson Fernandes. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre sistema cardiovascular. Que sistema é esse? Nós podemos definir o sistema cardiovascular como aquele responsável pela condução do componente fluido chamado sangue em nosso organismo. O sistema cardiovascular é um circuito fechado de canais composto por coração, artérias, veias e vasos linfáticos, responsável pela condução do sangue. Esse componente fluido, que no homem, em média, encontramos uma quantidade que varia de 5 a 6 litros, e na mulher, em média, 1 litro a menos, variando, portanto, numa pessoa adulta, de 4 a 5 litros. Vejam a quantidade de sangue que nós temos no corpo, razão pela qual, quando uma pessoa sofre um acidente e tem ruptura de vasos, o risco de morte está justamente na perda sanguínea, porque se uma pessoa chega a perder, por exemplo, uma pessoa de 4, 5 litros, chega a perder numa hemorragia 2 litros de sangue, isso pode fazer com que a pessoa evolua para um estado de colapso cardiovascular. Tá? Então, essa é a quantidade que normalmente nós encontramos de sangue no organismo. E quais são as funções do sangue? Obviamente que as funções do sangue são aquelas que nós podemos atribuir também ao sistema cardiovascular, porque o sangue é o componente fluido desse sistema. Então, primeiramente, nós temos o transporte de gases respiratórios. Nós sabemos que existe uma interação entre o sistema cardiovascular e o sistema respiratório, a nível dos alvéolos pulmonares, onde o oxigênio que nós inspiramos do meio externo, ele é absorvido para o sangue e conduzido pelas hemácias para oxigenar as células do nosso organismo. E lá, as células, nos seus metabolismos, ela libera gás carbônico, e esse gás carbônico também é conduzido pelo sangue até os alvéolos pulmonares, para novamente agora serem expelidos do corpo através da expiração. Tá? Então, uma das funções do sangue, e portanto do sistema cardiovascular, é o transporte de gases respiratórios. Uma outra função importante desse componente fluido é o transporte de materiais nutritivos. Então, nós nos alimentamos, os nutrientes são absorvidos, as moléculas dos nutrientes são absorvidas pelo nosso trato gastrointestinal, conduzido até o fígado, lá é desintoxicado e a partir daí chega às diversas células do nosso organismo, sendo conduzido esses nutrientes também através do sangue. Esses nutrientes são aproveitados pelas células e, como produto final desse metabolismo, gera as chamadas excretas, substâncias que deverão agora também serem conduzidas pelo sangue, transportado pelo sangue até os rins, para serem eliminadas do nosso corpo. Uma outra função do sangue é o transporte de produtos celulares. Então, por exemplo, nós temos em determinadas regiões do corpo um grupo de células que produz um hormônio. Esses hormônios ali produzidos, eles são conduzidos pelo sangue para chegar em outras regiões do nosso corpo para poderem exercer o seu papel. Tá? Então, transporte de produtos celulares. Manutenção da homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio eletrolítico que nós precisamos ter no corpo, para sobrevivermos. Então, todo esse equilíbrio eletrolítico de pH, tudo isso é também mediado através do sangue. Regulação da temperatura, Então, se nós estamos num ambiente com a temperatura muito baixa, um ambiente frio, os vasos periféricos do nosso corpo, eles se contraem para podermos concentrar uma maior quantidade de sangue nos órgãos vitais, a fim de que a gente não perca a temperatura. Os órgãos vitais nossos não podem variar muito de temperatura. A temperatura tem que ficar ali dentro do estado de normalidade, 36,5, 37 graus centígrados. Então, se o ambiente
Ora, está muito frio, né, 10 graus, a gente precisa concentrar o sangue nos órgãos vitais para mantê-los aquecidos. Da mesma forma, o oposto. Se você está agora num ambiente com temperatura muito elevada, 40, 45 graus, a gente tem uma vasodilatação periférica dos vasos sanguíneos, justamente para permitir que o sangue, né, descongestione os órgãos vitais, ou seja, vá para a periferia do corpo, evitando o superaquecimento dos nossos órgãos vitais. Então, são mecanismos que o organismo encontra sempre no sentido de preservar a temperatura normal dos órgãos vitais. Uma outra função é a proteção dos tecidos. O sangue possui células de defesa, né, e que, portanto, células responsáveis pelo combate a infecções bacterianas, virais. Então, proteção dos tecidos também é uma das funções do sangue e, portanto, desse sistema cardiovascular. Uma outra função é a prevenção de perda de líquido. No sangue, nós encontramos fatores da coagulação sanguínea, assim como plaquetas, né? Elementos responsáveis por evitar a perda de sangue. Então, você tem uma lesão de vaso, você começa a sangrar, imediatamente começa a haver ali um processo para que haja um tamponamento daquele vaso sanguíneo lesado, através de fatores presentes no sangue, de coagulação sanguínea, e as próprias plaquetas, né, que se agregam para poder interromper a perda de líquido, que, a depender da quantidade, pode comprometer a vitalidade do corpo. Tá? Então, essas são algumas das principais funções do sangue. Como eu já falei, que nós podemos atribuir também a funções do sistema cardiovascular, né? Porque o sangue, ele é parte desse sistema e circula pelo circuito fechado de canais formado por diversos vasos e bombeado pelo coração. Mas vamos entender um pouco o que é o sangue exatamente, né? Se nós colocarmos uma quantidade de sangue em um tubo de ensaio, como a gente está vendo aqui, né? Vamos imaginar que nós colocamos aqui 100 ml de sangue nesse tubo de ensaio. Agora nós vamos colocar esse tubo de ensaio em uma centrífuga. Nós vamos centrifugar esse sangue. Depois que nós centrifugarmos, a gente vai perceber que vai haver uma parte vermelha concentrada aqui no final do tubo, na parte mais baixa, portanto, a parte mais pesada, né, que foi separada da mais leve no processo de centrifugação, e aqui em cima uma parte transparente e amarelado, né, um líquido âmbar, um líquido amarelado. Essa parte amarelada superior é o que nós chamamos de plasma. Quando você centrifuga o sangue, você separa o plasma dos chamados elementos figurados, aqui representados, né, por essa parte vermelha. Então, nós temos na composição sanguínea, né, em média, 55% do sangue formado por plasma e 45% de elementos figurados. Então, se nós colocamos aqui 100 ml e centrifugamos o sangue, teoricamente, nós vamos encontrar aqui, em média, 45 ml de parte vermelha, de elementos figurados, e uma parte superior, mais leve, formado pelo plasma, que seria aqui de, em média, 55 ml do sangue. Tá? Então, o sangue ele é dividido em plasma e elementos figurados. E o que é o plasma? O plasma, a sua composição é 91,5% de água e 8,5% de solutos. O que são esses solutos? São nutrientes, são excretas, são íons, são proteínas de baixo peso molecular, né, os hormônios. Então, os solutos do sangue, que não são células e nem água, né, representa 8,5% da composição do plasma. Ou seja, nós estamos fazendo aqui, né, observando aqui uma composição daqueles 55% do sangue.
Já os elementos figurados, o que são os elementos figurados? São as células. São os eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, ou hemácias, leucócitos, células brancas de defesa do organismo, divididas em granulócitos e agranulócitos, né? Os leucócitos granulócitos são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, e nós temos as células agranulocíticas, ou os agranulócitos, dos leucócitos, que são os linfócitos e os monócitos. E, por fim, nós temos as plaquetas. As plaquetas não são exatamente células, são fragmentos citoplasmáticos de uma célula gigante, né, encontrada no sangue. Então, seus plasmas, eles ficam liberados, os fragmentos citoplasmáticos, que nós chamamos de plaquetas, ficam, então, liberados no sangue, e as plaquetas são aquelas estruturas responsáveis pelo trombo que se forma para evitar perda de sangue. Tá? Então, o sangue é formado de plasma, água e solutos. Veja que a maior parte do plasma é água. Então, nós podemos dizer que metade do sangue, né, 55% do sangue é água, né, a grosso modo, e os outros 45% do sangue são os elementos figurados, né, que vamos chamar, por enquanto, tudo de células. Mas considerando que plaquetas não são exatamente células, mas fragmentos citoplasmáticos de um megacariócito. Ok, e o que é o hematócrito, propriamente dito? Hematócrito é justamente essa parte aqui, né, de elementos figurados. Então, se você quer medir o hematócrito do paciente, você colhe o sangue, centrifuga, e esse percentual da parte vermelha é o que nós chamamos de hematócrito, que em condições normais deve estar, né, na faixa de aproximadamente 45%, como nós já vimos. Mas o que é exatamente esse hematócrito? São os elementos figurados. Ok. Dentre eles, nós temos os eritrócitos, ou as hemácias, que corresponde a toda essa parte vermelha, a um total de 99% da sua composição. Então, nós podemos dizer que o hematócrito, basicamente, nos dá uma ideia da quantidade de hemácias do paciente. Porque os outros componentes, como leucócitos e plaquetas, se encontram aqui, nesse hematócrito, numa quantidade muito pequena, comparado aos eritrócitos. Tá? Então, o valor de referência que nós temos quando nós fazemos um hemograma, né? Você colher o sangue, vai fazer um hemograma. E o valor de referência que está lá, de normalidade, é de 4,3 a 5,8, né? milhões de hemácias por milímetro cúbico, o que representa 99% desse hematócrito, né, dessa composição vermelha do sangue após ser centrifugado. Os leucócitos estão aqui nesse meio, mas eles estão em uma quantidade muito inferior em relação às hemácias, né, varia de 5 a 10 mil células por milímetro cúbico. E nós temos as plaquetas, uma quantidade maior do que os leucócitos, que varia numa faixa de normalidade em torno de 250 a 400 mil por milímetros cúbicos. Então, se nós compararmos a quantidade desses elementos, obviamente, a de eritrócitos é muito maior. Razão porque esse hematócrito, né, se encontra na coloração vermelha, que é justamente a coloração dada pela presença de hemácias. Então, quando você centrifuga o sangue, o percentual que você encontra de hematócrito, na verdade, lhe dá referências em relação às hemácias. Não é um tipo de exame que vai lhe dar qualquer referência em relação a leucócitos ou plaquetas, porque eles estão numa quantidade muito inferior em relação aos eritrócitos. Tá? Então, se nós analisarmos friamente, veja que o plasma basicamente é água, e a parte vermelha
o hematócrito, basicamente é hemácias. Então, numa análise muito grosseira, a gente diz que metade do sangue é água e a outra metade do sangue é formado de hemácias. Naturalmente, existem aí as outras células, leucócitos, né, as plaquetas, fragmento e os solutos, sem o qual nós não sobrevivemos. Né? Sem o soluto em quantidade, na concentração ideal dos elementos que o compõem, que são inúmeros, a gente não consegue sobreviver. Tá? Mas se a gente analisar friamente do ponto de vista de quantidade, a gente pode dizer que metade do sangue é água e a outra metade é formado de hemácias. Ok. E aí o sistema cardiovascular, eu falei para vocês que é um sistema, então, é um circuito fechado de canais. Né? É um circuito fechado de canais, onde nós temos o coração, né, que é um órgão muscular, propulsor e aspirador do sangue. E aí, quando o sangue bombeia, quando o coração bombeia o sangue, quando ele faz a sístole, esse sangue sai através de vasos chamados de artérias. Né? Então, esse circuito fechado de canais, podemos dizer que ele começa a partir do coração, na forma de artérias. Essas artérias, na medida em que vai se distanciando, elas vão diminuindo o seu diâmetro, porque ela vai se dividindo, ela vai emitindo ramos colaterais, ramos terminais, então elas vão ficando cada vez menores, artérias menores, até que essas artérias são bem pequenas, aquelas que antecedem os capilares, que são os vasos menores que existem no corpo, e aí elas são chamadas de arteríolas. Essas arteríolas, então, continuam se dividindo até formarem os menores vasos que existem, que são os capilares. Logo depois, esses capilares voltam a se unir, voltam a se anastomosar, vai ocorrendo anastomoses. Então, eles vão ficando maiores, e agora são chamados de vênulas. E essas vênulas vão se anastomosando, vão formando vasos maiores, que são as veias. E essas veias vão se anastomosando, vão se encontrando, vai aumentando o diâmetro, até formarem veias maiores, que vão desembocar no coração. Então, veja que a gente está falando de um circuito fechado de canais. Né? O sangue sai do coração através das artérias, passando depois pelas arteríolas, capilares, depois segue pelas vênulas, pelas veias e volta para o coração. Então, o sangue circula aí nesse interior. Então, como é que a gente define a artéria? Né? Como eu já falei, a artéria é aquele vaso por onde o sangue passa depois que sai do coração. Então, a gente pode definir a artéria como sendo um vaso cujo fluxo sanguíneo é sempre centrífugo em relação ao coração. Ou seja, nas artérias do nosso corpo, o sangue está passando e se distanciando sempre do coração. Nas veias é o inverso. Né? As veias conduzem o sangue de volta para o coração. Então, o fluxo sanguíneo nas veias é um fluxo centrípeto. Tá? Na artéria, centrífugo, está fugindo do coração. Nas veias, centrípeto, está voltando para o coração. Então, essa já é uma das diferenças, né, entre artérias e veias. Mas temos outras. Por exemplo, se o sangue que sai do coração, né, através do batimento cardíaco, sístole, né, o coração vai fazendo sístole, injeta o sangue pela artéria, faz a diástole, absorve o sangue das veias. Então, toda vez que ele faz a sístole e ele bombeia o sangue pela artéria, né, esse bombeamento ele repercute nas paredes da artéria, que são paredes elásticas, principalmente os maiores vasos, e a gente consegue sentir nas artérias o pulso, chamado pulso arterial, que na verdade é o batimento cardíaco. Então, toda vez que o coração faz a sístole, a gente consegue sentir o pulso arterial. Então, o sangue que flui pelo interior das artérias é um sangue pulsátil, né? É um sangue que segue um fluxo pulsátil, tem uma influência direta da sístole cardíaca. Depois, esse sangue é tão diluído nos capilares
que quando ele agora passa pelas vênulas e pelas veias, ele já não tem mais a influência direta da sístole cardíaca. A pressão continua existindo, mas não tem mais uma influência direta do batimento cardíaco. Então, o sangue que flui pelas veias é um sangue de jorro contínuo. Então, se uma pessoa sofre um acidente, né, e tem uma artéria lesada, esse sangue vai jorrar através de jatos intermitentes, né? Ou seja, é um sangue que vai estar jorrando de acordo com o batimento cardíaco. Já quando você tem uma lesão de veia, né, o sangue, a hemorragia de uma veia é um jorro contínuo, porque não tem a influência da sístole cardíaca, tem apenas a pressão, mas não intermitente. Então, uma artéria lesada, hemorragia, jatos intermitentes. Veia lesada, hemorragia, jorro contínuo de sangue. Então, na artéria, fluxo sempre centrífugo em relação ao coração, na veia, sangue sempre centrípeto em relação ao coração. Nas artérias, o sangue é pulsátil, por isso a gente afere o pulso arterial. Por exemplo, eu posso aferir, né, o pulso da minha artéria radial, pressionando a artéria radial contra a epífise distal do rádio. Então, eu consigo perceber o batimento cardíaco através do pulso arterial. A veia não pulsa. Um outro detalhe que diferencia artérias de veias é a pressão, né? A pressão no interior das artérias é sempre maior do que nas veias. Naturalmente, você precisa ter pressão também nas veias, senão o sangue não flui. Mas a pressão arterial, por ter essa relação direta com o batimento cardíaco, é sempre maior do que nas veias. Por isso que nós aferimos a pressão arterial, ou a tensão arterial, né? Nós não aferimos a pressão, a tensão venosa. Então, algumas diferenças básicas entre esses vasos, chamados de artérias e veias. Bom, como eu disse também, isso aqui compõe um circuito fechado de canais. E o sangue, no interior desses vasos, ele não ultrapassa a parede, né, para cair no meio intersticial. Porém, existem os capilares. Os capilares em nosso corpo, presentes em toda a parte do nosso corpo, presente em todo o tecido, ele serve justamente para permitir trocas entre o sangue e o meio intersticial. Por exemplo, o oxigênio presente nas hemácias, ele é liberado e, através dos capilares, ele segue para o meio intersticial para ser aproveitado pelas células dos diversos tecidos do nosso corpo. Então, quem é que consegue vencer a barreira dos capilares? Oxigênio passa pelos capilares para oxigenar as células, passa água, naturalmente, né? A água para poder hidratar os tecidos, passa nutrientes para chegar até as células dos diversos tecidos do corpo, passam proteínas de baixo peso molecular, por exemplo, os hormônios. E assim como essas estruturas saem do sangue e passa para o meio intersticial, outras saem do meio intersticial e, através dos capilares, conseguem penetrar no sangue. Por exemplo, quem é que retorna para o sangue através dos capilares? O gás carbônico, as excretas, produto final do metabolismo dos nutrientes, ácido úrico, ureia, creatinina, que mais? Água, da mesma forma que a água sai, uma parte de água retorna. Tá? Então, onde é que existe a troca entre sangue e tecidos do corpo? A nível de capilar. Então, os capilares precisam estar presentes em todos os tecidos do nosso corpo, porque somente através deles as substâncias interagem, né? Algumas substâncias do sangue saem e outras penetram, e outras adentram novamente para circular pelo interior dos vasos.
Porém, apesar dessa troca constante, sempre existe um saldo que não consegue retornar para o sangue. Ou seja, a quantidade de substâncias que saem através dos capilares é sempre maior do que aquelas substâncias que retornam para o sangue através dos capilares. Então, vai havendo sempre um acúmulo de substâncias aqui no meio intersticial, que nós chamamos de linfa. Linfa, podemos considerar, é como se fosse parte do plasma sanguíneo, que está ali no meio intersticial e que vai aumentando na medida que vai acontecendo essas trocas. Mas para isso não continuar aumentando, até porque geraria um edema, né, em diversas partes do nosso corpo e um colapso, aí entra no circuito os chamados vasos linfáticos. Vasos linfáticos são vasos que servem justamente para drenar a linfa, daí o porquê do seu nome, para drenar essa linfa e lançá-la novamente de volta no interior das veias. Se você tem um comprometimento de vasos linfáticos em alguma parte do corpo, né, uma das consequências é o edema. Vai havendo um edema na região porque aquela linfa, né, aquele resquício de plasma intersticial não consegue retornar para o sangue. É o que acontece, por exemplo, em pacientes que sofrem de filariose. A filariose provocada por um parasita chamado Wuchereria bancroft, ou mais conhecido popularmente como elefantíase. Ou seja, é um parasita que provoca cicatrização no interior de vasos sanguíneos, né, interrompe o processo de drenagem e essa pessoa começa a ter partes do corpo, por exemplo, os membros, aumentando significativamente, dificultando a circulação, porque esse resíduo que vai sempre existindo por conta da troca não consegue retornar. Né? Quando a gente fala em drenagem linfática, né? Drenagem linfática, massagem linfática, então são recursos que a gente tem manualmente, né? Através de massagens para facilitar esse processo de drenagem dessa linfa, desse excedente em nossos tecidos de volta para a corrente sanguínea. Então, é isso aí. Isso aqui tudo foi para termos uma ideia geral sobre o sistema cardiovascular. Sistema formado por um circuito fechado de canais, composto por um componente fluido chamado sangue, que é conduzido nesse circuito através de uma bomba propulsora e aspiradora chamada de coração. Então, o coração faz a sístole, impulsiona o sangue no interior das artérias, não importa se esse sangue é arterial ou é venoso, se é rico em oxigênio ou gás carbônico, não é isso que define artéria ou veia. Então, nós temos na grande circulação do corpo, nós vamos ver isso depois, um sangue rico em oxigênio no interior de artérias e um sangue rico em gás carbônico no interior de veias. Mas na pequena circulação, aquela que sai do coração, vai para os pulmões e retorna para o coração, a gente tem o inverso. Nas artérias, a gente vai ter um sangue rico em gás carbônico e nas veias, a gente vai ter um sangue rico em oxigênio. Portanto, artéria não significa vaso que conduz sangue rico em oxigênio. Depende da circulação. Se for a grande, sim. Se for a pequena, é o inverso. Tá? Então, a artéria é sangue, é vaso por onde o sangue sempre flui no sentido centrífugo em relação ao coração. Veia é vaso onde o sangue sempre possui um fluxo centrípeto em relação ao coração, retorna para o coração. E capilares são os únicos vasos, os menores que existem, microscópicos, em que há interação, né, entre os componentes do sangue e o meio intersticial. Aqui nós estamos vendo uma imagem microscópica de vasos capilares.
Tá? Veja aqui o capilar como ele é o diâmetro dele é muito pequeno. Dá para a gente perceber que as hemácias, por exemplo, elas só conseguem passar pelos capilares enfileiradas, uma de cada vez. Né? Isso aqui nos dá uma perfeita ideia do quão pequeno é os capilares, quão pequenos são os vasos capilares. Né? Isso aqui que nós estamos vendo é capilar. Através desses pequenos vasos é que algumas substâncias saem do sangue e outras retornam para o sangue. Então, por exemplo, hemácias. Hemácias não saem do circuito fechado de canais para o meio intersticial, a menos que haja lesão de vaso. Não havendo lesão de vaso em condições normais, as hemácias não saem. Os fragmentos citoplasmáticos, as plaquetas, também não saem. Água sai, nutrientes saem, células de defesa conseguem migrar para exercer o seu papel nos tecidos de proteção contra infecções, por exemplo. Mas hemácias, em condições normais, elas não saem desses vasos. Ou seja, os capilares fazem um processo seletivo de interação entre sangue e meio intersticial. Ok, então essa é a primeira parte do sistema cardiovascular. Nós precisamos primeiro entender esse sistema de uma forma genérica, tá? Precisamos entender o seu componente fluido, o sangue, que é quem define as principais funções desse sistema. E agora a gente tem condições de evoluir no estudo para falarmos sobre o coração. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre esse órgão muscular chamado coração, que tem o papel de servir de bomba propulsora e aspiradora do sangue para que o líquido, o componente fluido, consiga ser conduzido pelo interior do nosso corpo. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre coração. Aqui a nossa mensagem de hoje, para que possamos refletir. Tá? E é isso aí. Espero que tenham gostado da nossa aula, que seja proveitosa. Estudem e em breve voltamos a nos encontrar. Um grande abraço.